Porque é nesse lugar mesmo de vulnerabilidade, sabe? De mulheres que não sabem quem são, não sabem o que vestem, não sabem, às vezes estão perdidas em um relacionamento confuso, às vezes estão perdidas, foram machucadas ao longo da vida, não sabem quem são, o que gostam, como se vestir. Então, assim, pra ser bem honesta, eu nunca quis, mas hoje eu busco ser fiel nisso. Exige muita responsabilidade, é uma missão mesmo, né? Hoje eu me sinto missionária, eu não tô no campo missionário, mas eu tenho meu campo missionário na internet. Eu sei que meu valor não tá no bolso, como muitas mulheres pensam. Eu sei que não é a marca que dita quem eu sou. Se eu quiser, hoje, para glorificar o nome de Deus, saindo de onde eu saí, hoje eu posso comprar uma bolsa mais cara. Mas não é uma coisa que me preenche, nada disso me sacia ainda. Eu sei o que me sacia. Eu sei que é só Cristo que me sacia. Eu já estive nesse lugar vazio. Mais um episódio do Jesus Pode. Chegamos a mais um episódio do Jesus Pode, onde conexões e negócios caminham junto. O programa de hoje, como sempre, tá para lá de especial. Hoje eu tenho comigo ela que é mãe, comunicadora, serva, filha de Deus, apaixonada por moda, por transformar vidas. Então você pensa, o que você não pode perder no nosso programa de hoje? Então já começa se inscrevendo no nosso canal, compartilhando essa mensagem, deixando seu like, você sabe. É a maneira que você tem aí, da onde você está, de levar a palavra de Deus, de nos ajudar a propagar essa mensagem que hoje vai vir de uma mulher de Deus muito especial. Eu tenho certeza que você já segue, que você já conhece ela. Que privilégio, Vi Rocha. Obrigada pelo seu sim. Vamos dar uma salva de palmas para ela. Linda, linda, linda. Que honra, uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Querida, eu que tô prazer elogiada. A gente poder se encontrar pessoalmente, porque tivemos uma conexão aí surreal, né? Que o Medina nos conectou. E hoje estamos aqui. Vai ser um prazer compartilhar um pouco do que Deus tem colocado no meu coração com vocês. Linda, simpática, pura. É tão gostoso quando você encontra e a pessoa fala, nossa, de fato, é tudo aquilo, né, que as pessoas falaram. Que delícia. Eu quero começar presenteando você, que já conhece, com a nossa marca Sobrancelhas, esse presente de Deus que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. São mais de 200 operações espalhadas pelo mundo. E aqui tem a presença de Deus, são tudo que tem aqui é ungido e preparado pelo Senhor. Amém. Para Amém. você, para Muito sua obrigada. casa, sua família, Muito o nosso devocional de empreendedor. Claro, é seu. Eu vou abrir. Eu já tenho produtos em casa, claro, né? Mas olha, gente, que bênção, né? A gente, olha, obrigada. Tá vendo? Que bênção é a gente poder, né, ter um produto que manifesta a glória de Deus nos lares, né? Porque eu mexo com moda, né? Pra quem não conhece meu trabalho, eu falo de moda há 13, quase 14 anos na internet. E moda e beleza caminham juntos, né? Eu vou deixar aqui pra continuar aparecendo, no final eu pego, tá? Obrigada. Obrigada. E a gente sabe, né, o quanto isso mexe com a autoestima da mulher, do homem também, né? Mas o quanto que eu, falando para mulheres, entendo a importância que é uma roupa, que é uma maquiagem, que é a pessoa se cuidar, porque senão a pessoa cai no esquecimento, né? Ela se esquece e acaba achando que aquilo não é nada. E quantas vezes eu não já vi uma pessoa se fazer uma transformação externa e isso impactar o interno dela, né? Então eu sempre falo, se não é de dentro para fora, que seja de fora para dentro. Que você consiga de fora para dentro trazer essa força aí que você precisa, porque olha, uma maquiagem, uma sobrancelha bem feita, sabe? Um rosto bem cuidado, uma roupa bem vestida, impactam muito quando uma mulher olha na frente do espelho, né? Que lindo, né? Que lindo. Isso que você fala tem tudo a ver com o testemunho, né? Porque é de dentro para fora o Senhor nos transforma. E de fora para dentro o nosso testemunho gera e faz com que pessoas se enxergam, porque ela também, você tem, né, o blog que fala, né, sobre eu tenho um projeto chamado Se Enxerga, e o Senhor me deu, um dia eu tava no culto e eu ouvi Se Enxerga. E eu, meu Deus, não entendi nada do que é isso, mas eu anotei. Eu nunca tinha ouvido realmente a voz, assim, audível do Senhor. Até hoje eu não sei se foi a voz ou se foi um pensamento. Eu sei que eu guardei aquilo. E aí, aos poucos, o Senhor foi me entregando como um movimento mesmo, de entender a moda como uma ferramenta de transformação social. E o nosso lema é exatamente esse, de dentro para fora, da cabeça aos pés. Então, você vai ser transformada nessa ordem. De dentro para fora, as coisas começam a mudar dentro de você, impactam no seu exterior, e depois você vai ser transformado da cabeça aos pés, que é só uma consequência, um reflexo
reflexo dessa transformação interna, né? Então, eu lido com mulheres que, assim, estão aí em situação de, vou dizer de vulnerabilidade, porque é nesse lugar mesmo de vulnerabilidade, sabe? De mulheres que não sabem quem são, não sabem o que vestem, não sabem, às vezes estão perdidas em um relacionamento confuso, às vezes estão perdidas, foram machucadas ao longo da vida, não sabem quem são, o que gostam, como se vestir. E às vezes é uma pergunta boba, sabe? Que elas têm de tipo, eu não sei como combinar essa peça com essa, mas isso reflete muitas outras camadas, sabe? Daquilo que essa pessoa viveu. Ou então o quanto ela deixa de lado essa importância com o visual. E eu sempre falo, não é pra você ser escrava desse visual, sabe? Mas é pra você usar isso a seu favor. E tem gente que negligencia muito isso. Então é muito importante a gente colocar a moda no lugar da moda. Nem acima, nem abaixo, não é mais importante. Eu não sou mais importante que você não é mais importante que eu. Então a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a gente ter um conceito equilibrado sobre nós mesmos. Então não é um conceito de superioridade nem de inferioridade, mas o que a gente tende a fazer? A gente se diminuir, né? Eu, inclusive, acabei de voltar de um almoço. Desculpa, eu já comecei falando muito, né? Não, tá lindo. Eu voltei de um almoço agora e tinha tanta gente que a gente considera tão importante, assim, gente, assim, ó, Juliana Paz, sabe? Tava lá e eu... Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que você me colocou aqui? E eu fui contratada, né, pra tá lá. E eu começo já com esse sentimento de, tipo, de inferioridade, sabe? Deus, quem sou eu na fila do pão? O que o senhor quer? Sabe? E eu entendo que eu não sou menor nem maior do que ninguém, mas o senhor me colocou ali por um motivo, né? E ele até me deixou numa mesinha, assim, separada, tinha umas filas gigantes, assim, com as convidadas também, né? E eu tava numa fila com outras duas meninas na mesa e a gente começou a conversar e eu comecei a entender. Eu não tô à toa nessas mesas, sabe? Eu não tô, tipo, eu tenho que ir pra ali com uma missão. Mas eu, Vitória, primeiro preciso me revestir, entendeu? Dessa confiança e dessa identidade. Então, meu primeiro ímpeto quando eu cheguei lá foi... Quem sou eu na fila do pão? Sabe? Quem sou eu, gente? A Juliana Paz tá aqui. O que eu sou? Nada. E que lindo você falar isso, porque as pessoas olham e devem pensar, meu Deus, né? Olha pra você a Birrocha, olha onde ela tá. Ela foi garota propaganda da Havan, meu Deus. E aí, de repente, você olha um ser humano como o outro, com as suas fragilidades, vulneráveis, Claro, e inseguranças, Você- assim, eu fiquei super insegura. Primeiro, mulher quando chega sozinha, tá como se fosse assim, uma presa fácil, entendeu? Quando a gente chega em bando, vocês sabem, né? A gente chega assim, tipo, segura, confiante. Eu cheguei sozinha, eu já tava... Aí, outra coisa, era uma marca de cabelo, né? E eu fiz meu cabelo em casa, tava assim, Vitor, tá faltando um pedaço aqui, sabe? Deixei de fazer babyliss, triondas em algum lugar. E as mulheres estavam no salão, chegaram com os vestidos. Eu peguei minha blusa da Renner, vesti, fui pro evento. Que delícia. E eu, gente do céu, às vezes eu não sei onde é que eu tô pisando, entendeu? Porque às vezes eu penso, eu poderia ir pro salão, fazer uma make com maquiador e chamar um fotógrafo. Eu levei meu tripé, tá ali dentro da bolsa. Meu tripé. Ah, que delícia. E o Espírito Santo lá. E aí depois eu fui mudando essa mentalidade, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tende a se colocar nesse lugar de inferioridade, né? Mas eu não preciso me colocar no lugar de superioridade. Claro. É só entender quem eu sou. Cara, eu sou filha do rei. Ele me assenta nas mesas que ele quiser, com quem ele quiser. E eu não tô ali, não é pela força do meu braço, não é pelo que eu construí do meu trabalho. Sabe? Não é nada disso. Foi o Senhor que me deu. E eu tô aqui só pra honrar, né? Pra glorificar o nome dele. Inclusive, sentamos na mesa, aí comecei a falar de... Uma das meninas era cristã, a outra não era. A gente começou a conversar. Aí a gente vai soltando, né? Contando as pérolas de Jesus. Aqueles testemunhos, aquelas pérolas, assim. Mas foi uma bênção. E aí eu corri pra cá pra encontrar você. E agora estou assentada em uma outra mesa que o Senhor me colocou. E que privilégio, né? Ver. E que lindo, né? Ver você testemunhar isso, porque eu tenho certeza que é a dúvida e a felicidade de muitas, né? Eu não vou porque eu não sou digna, eu não mereço, eu tô numa situação. E quem é a Vitória? Né? Da onde que foi o momento que ela se enxergou? Eu sei que você estava no culto, o senhor mandou você se enxergar, mas eu tenho certeza que foi lá atrás. Teve um momento, né, que você entendeu da onde nasceu essa menina, né, que se tornou essa mulher forte, corajosa, ousada. Então, eu sou de Fortaleza, Ceará, e eu nunca tive muitas, acredite se quiser, assim, eu nunca tive muitas inseguranças comigo mesma.
Então, não é que eu me amava, eu nem ligava pra moda, nem trabalhava com moda, nem gostava de moda, não tinha nada a ver com moda. Só que a minha mãe sempre foi muito segura, muito confiante, uma mulher muito forte, assim. Então, eu nunca tive isso de, não gosto do meu cabelo, não gosto do meu nariz, não gosto de... Tipo, nem ligava muito pra aparência, pra ser bem sincera. E aí, eu cresci num bairro muito... Na verdade, eu cresci ali em classe média. Aí, teve uma época que a minha mãe perdeu o emprego, junto com o meu padrasto. E aí, a gente teve que baixar muito o nosso padrão de vida, que já não era, né? Mas, assim, a gente teve que morar num bairro muito pobre. Aí, a gente foi morar numa favela. Quando eu fui morar nessa favela, eu falo que meu caráter foi todo moldado ali. Porque eu nunca tive muitas coisas, mas ali eu me vi sem nada. Então, a minha mãe lutava pra botar ovo dentro de casa, entendeu? Quando era assim, um ovo pra 4, pra dividir. São 4 irmãos. Não, era eu, meu padrasto, meu irmão e minha mãe. E aí, essa parte foi assim, algo que me moldou muito, porque eu me sinto como Paulo, que aprendeu vivendo muito, aprendeu vivendo pouco. Eu sempre viver assim em tudo, sabe? Então, foi ali que eu sinto que eu fui moldada, que meu caráter foi moldado. E o meu blog surgiu ali, a minha influência surgiu ali. Porque Olha. eu recebia doação de freira, de convento, né? E eu customizava, era tudo que eu tinha. Então, eu cortava umas peças, eu montava uns looks nada a ver e tal. E aí, eu postava. E aí, a minha mãe fez um curso de corte e costura Olha. no bairro, dado pela prefeitura. Eu lembro de você falando do seu testemunho aí. A minha mãe também fez um curso desse. E aí, ela comprou uma máquina de costura reta só pra fazer umas blusinhas básicas. Ela começou a fazer blusinha de cotton, começou a vender. Eu trabalhava como vendedora numa loja. E nessa época, eu já... Era uma loja de roupas, bem famosa, chama Farm. E eu não entendia nada de moda, mas ali eu tive um primeiro contato com a moda. E aí eu trabalhei 3 meses, só que eu pegava, tipo, 16 ônibus por dia pra ir pra voltar. E eu cansei, só aguentei 3 meses. Chegava meia-noite, 6 horas da manhã eu tava dentro do ônibus de novo. Falei, não, mãe, Exausto. minha mãe, sai, sai, sai. Aí eu não pagava conta, né? Tava morando com a minha mãe, assim, eu queria pagar minha faculdade na época. E aí eu saí e fui empreender com a minha mãe. Mas assim, quando eu falo empreender com a minha mãe, todo mundo pensa, ela já tinha uma empresa. Não, gente, foi assim. Minha mãe fazia umas blusinhas de cotton, eu colocava num saquinho de plástico e eu queria vender. Eu sempre gostei de vender, então sabia, me dá isso aqui que eu vendo, entendeu? Eu vendo já, vem ali. Eu gosto de vender. Hoje eu não faço mais tanto isso diretamente, mas faço indiretamente quando eu trabalho como influenciadora, né? Claro, muito. E aí eu comecei a vender as blusas da minha mãe. Aí tinha uma coisa chamada internet, que é de graça. Aí eu falei, rapaz, por que eu não coloco na internet isso? E aí eu criei um blog era de graça, na época blogueira tinha blog. E aí foi assim que eu me tornei blogueira. Eu fui vender as blusas da minha mãe baratinha na internet. Com isso, as ideias foram começando a surgir, então eu comecei a pegar sapato de uma loja. Minha mãe era aquela pessoa, é ainda aquela pessoa que, assim, eu não tenho nada a perder, então eu vou arriscar. Minha mãe sempre foi de arriscar. Aí a minha mãe pegou, começou a comprar essas coisas, tipo, consignado, assim, e eu comecei a vender. Aí cinto, bolsa, montando o look completo, eu comecei a tomar gosto pela coisa. Foi quando o blog começou a andar. E aí, depois eu mudei o nome do blog. O blog levava o nome da marca, que a gente criou uma marca. E depois eu mudei o nome do blog, porque outras marcas começaram a se interessar, a perguntar, você não faz pra mim? Você não faz pra mim? Eu comecei a fazer. Aí mudei o nome. E essa marca existe ainda ou não? Não, gente, empreender no ramo de roupa, fabricar. É um desafio. Deus, eu vou falar nunca mais, mas por favor, sabe, né? Quando a gente fala nunca mais, você fala, peraí, deixa eu te resgatar, vamos lá ressignificar esse negócio. Eu amo vender, mas fabricar é muito desafiador, do zero a peça, eu ia lá, comprava o zíper, comprava o aveamento, comprava o tecido, quantos metros de tecido dá pra quantas roupas, aí enfestava o tecido, cortava, fechava, mandava pra costureira. Ai, meu Deus do céu, muito exaustivo, muito cansativo. Mas eu fui muito moldada ali, muito moldada. Então, eu sei fazer uma roupa do zero, foi aí que eu entrei na faculdade de moda. Tinha dinheiro pra pagar? Não tinha. Minha mãe, até hoje, eu não sei como foi que ela pagou essa faculdade. Junto com isso, a minha mãe comprou uma câmera, também parcelada em 20 vezes. Também não sei como ela pagou, mas Deus ajuda. E aí eu comecei a fotografar tudo isso. Então, a minha influência começou daí, de eu... fotografar, postar, divulgar. Então, sempre gostei de fazer isso. Mas eu não era cristã. Então, a minha mãe eu nasci em berço católico, mas aquela coisa assim, vou pra igreja, mas não tenho relacionamento com Deus, né? Eu sei que tem muitos católicos apaixonados por Jesus, mas eu, Vitória, não me... É o meu caso também. Não me conectava, assim. E aí,
passaram-se anos, continuei empreendendo, abri loja, fechei loja, quebrei, fali. Águas correram, minha filha. Não foi sucesso assim, não. Foi falência mesmo. Fechei loja. E aí, meu blog começou a dar certo. Então, eu tinha que escolher. Ou continuaria a empreender, ou continuaria a Com influenciar. E aí, eu decidi continuar influenciando. Por quê? Porque tava dando mais dinheiro, né? E eu gostava. E aí, eu fechei a loja. E aí, no meio disso tudo, o Vitor, que hoje é meu marido, mas era meu namorado na época, veio trabalhar comigo e a gente começou a fazer as coisas darem certo, assim. No meio disso, no dia que eu fui morar com o Vitor, juntos, a gente juntou as escovinhas, mas a gente não era casado, não era cristão. Aí um amigo convidou a gente pra ir pra igreja. E aí a gente falou, vamos, do coração grato, quero agradecer a alguém, alguma coisa, não sei o que, vamos. Nesse dia que a gente foi pra igreja, a gente aceitou Jesus. Então, No primeiro dia, no primeiro momento. Era assim, o senhor tava só, sabe, já tava batendo a porta, a gente abriu e ele entrou. E aí nesse dia foi o dia da nossa conversão, dia 24 de julho, 26 de julho, e de 2016. No ano seguinte, eu casei com o Vitor, ele me pediu em casamento. A gente já tava 10 anos juntos, presta atenção, 10 anos. E aí, a gente foi morar junto ao invés de casar. Tudo errado, né? E aí, a gente, 2 meses depois, casou. Não, a gente casou 6 meses depois, 2 meses depois a gente mudou pra São Paulo. Quem é a Vitória no meio desse testemunho todo, né? Porque eu sei que a sua pergunta foi, quem é a Vitória? Eu era uma menina boa, mas que ia pro inferno. Do mesmo jeito. E no meio disso tudo, o Senhor me resgatou, me chamou para ressignificar não só a minha própria vida, né? A minha identidade, quem eu sou. Eu não sou a menina que foi abandonada pelo pai, eu não sou a menina que foi morar num bairro pobre, eu não sou a menina que é influenciadora, que, né, tem seus seguidores. Não, eu sou uma filha de Deus. Essa é a minha identidade. Mas eu não cresci sabendo disso, né? Hoje eu tenho 2 filhos, eu sou mãe, e tudo que eu mais quero é que meus filhos cresçam tendo convicção de que eles são filhos de Deus. Que na verdade, né, a palavra fala que todos que quiserem serão chamados filhos de Deus, né? Então isso tem que partir da gente, é uma decisão nossa, né? Mas o Senhor já pagou o preço para que nós pudéssemos nos tornar amigos de Deus. Passamos de inimigos para amigos de Deus, para sermos chamados amigos de Deus. Então hoje eu posso me definir como uma filha de Deus, uma filha que obedece. Eu só quero obedecer, sabe? Eu só quero, no fim da vida, ser encontrada uma serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sim, quero isso hoje. Mas lá no final eu quero que o Senhor olhe e fale assim, eu te conheço, Vitória. Eu te conheço, eu conheço você. Você estava fazendo isso lá. Você estava me obedecendo, você estava buscando meu coração, você estava buscando me conhecer mais, você estava amando a minha palavra. Então, essa é a minha definição, sabe? Eu cresci cercada de desafios, mas a minha mãe me blindou muito disso tudo. Mas no meio disso tudo, hoje, eu só quero ser uma filha Você vem fiel. de uma cultura forte, né? Raçudo, de um lugar onde o povo, eles são, olha... Que tem que se criar, né? Que tem que se criar. Eu sou de Fortaleza, né? Então, nordestino por si só já carrega uma força já ali, né? apanha, mas a gente se cria. E a minha mãe me deu muito esse lugar me blindou muito, sabe? Ela não... Ela passou por muita coisa, eu nem sabia. Sabe? Eu ouvi esses dias um vídeo no TikTok que a mulher falava assim, que a minha tempestade não respingue no meu filho. Nossa. Então, tipo, que ela tava andando de bicicleta, isso é real. Ela tava andando de bicicleta e tava uma tempestade. E ela tirou o filho dela assim, ó, e o filho sequinho. Meu Deus, que E aí forte. ela falou, né, que a minha tempestade não molhe o meu filho, nem uma gotinha. Então, minha mãe foi essa mulher, ela me blindou muito disso. E muito do que eu sou hoje é vendo, né, ela fazer isso. Então, eu sempre fui essa também de arriscar. Se não der certo... Ao longo da vida a gente vai perdendo um pouco isso, né? Empreender, principalmente. Se você empreende e não arrisca, isso aqui nunca ia dar certo. Porque é risco todo dia. Foram vários negócios. E aí a minha mãe me blindou muito disso. Então eu sou essa mulher hoje porque a minha mãe me criou dessa forma. Minha filha, vá. Se nada der certo, você tem pra onde voltar. E eu tenho essa segurança, entendeu? Se nada der certo, eu tenho minha casa. Só que eu não caminho mais dessa forma. Muitos anos eu caminhei assim. Se nada der certo, eu tenho isso. É importante você se resguardar, mas... Deixando a vida se levar, né? Mas não é uma boa mentalidade pra você andar, sabe? Do tipo, se nada der certo. Não, você pode ter um plano B, mas você tem que caminhar sabendo que vai dar certo. Por quê? Porque a gente caminha baseado numa palavra que o Senhor nos deu. Então é isso que nos sustenta. Né, que Ele nos deu.
Exato. Ai, falei muito, né? Desculpa. Não, não falou. Tá lindo. Respondi a pergunta? Respondeu. E deixa eu te falar uma coisa. Você se enxergava dessa forma? Você imaginava que um dia você ia ter o alcance que você tem hoje, alcançar e atingir a quantidade de pessoas? Nunca. Eu nunca quis isso. Nunca. Nunca mesmo. Eu acho que, assim, o Senhor vê muito no nosso coração, né? Então, eu acho que, por exemplo, quando eu quis muito ser mãe, o Senhor precisou tratar muita coisa em mim. Então, eu demorei 1 ano e meio pra conseguir engravidar. Quando eu engravidei, eu perdi um primeiro bebezinho. E aí, depois que veio a Helena e depois que veio o Vicente. Então, só pra você ver. Eu engravidei do Vicente quando a Helena já tinha 9 meses de vida. Então, eu nunca imaginei que eu fosse engravidar tão rápido. Porque eu achava que, demorei 1 ano e meio pra engravidar. Por quê? Porque o Senhor me tratou muito nesse 1 ano e meio. Porque eu tinha muitas coisas que o Senhor precisava me mostrar que eu não estava entendendo. Então, por exemplo, eu falo que eu queria uma gravidez. Eu não queria um filho. Tá. Depois eu queria um bebê, mas eu não queria um filho. É muito diferente você querer uma gravidez, um bebê e um filho. Um filho é pra vida Pra toda. vida toda. É uma responsabilidade absurda. Então você não pode. Eu tava lá, eu quero uma barriguinha linda, filha. Acorda, entendeu? É muito mais do que isso. Tem uma responsabilidade eterna, né, sobre essa vida. Então, se eu precisou moldar muita coisa no meu coração, diferentemente da influência. Que eu nunca quis isso. Eu nunca cacei isso. Eu nunca fui atrás disso. Eu era vendedora da Farm. Depois eu fui trabalhar com minha mãe, empreendi, fali. Nunca teve no meu coração. E até hoje, não é uma coisa que eu anseio. Eu te falei agora do evento, Sim. né? Eu falo, Deus, eu acho que eu preciso acordar um pouco mais pro meio que eu tô. Porque, cara, juro, a galera tava lá com fotógrafo, filmmaker. Passaram a manhã no salão e o vestido tal. Tô te falando, eu peguei minha blusa da Rena e fui. Entendeu? E cheguei lá e eu... Acho que eu devia ter me arrumado mais. Acho que eu devia ter me preparado mais. E eu senti uma alegria. Eu tava rindo que nem doida no E evento. com certeza é Sabe por quê? exatamente por isso que o Senhor te colocou ali. Eu senti uma alegria. E eu não tô falando isso, né, gente? Não é pra me exaltar, não. É só pra gente entender quem a gente é em Deus. Então eu comecei a rir, imaginando o Senhor rindo de mim. Tipo, tu não tá muito situado mesmo não no que tu tá fazendo, mas tá tudo bem, entendeu? Então, Ou, assim, né, filha? Não tem nada a ver com isso. não tem nada a ver com não têm- você também. Elas têm tudo isso, mas não tem nada que você carrega. O E que aí- você carrega é diferente. e O que você trouxe é totalmente E o diferente. que eu queria mais entregar pra elas era isso, né? É o amor que eu recebi de A Jesus. presença. Mas eu sei que eu tô lá por isso. Às vezes, eu não entendo, mas às vezes é só pra estar lá. É só uma conexão que a gente faz. Então, é só se colocar, né, disponível, disposto nesse lugar. Então, assim, pra ser bem honesta, eu nunca quis. Nunca quis, mas hoje eu busco ser fiel nisso, entende? Ah. Porque é uma semente que o Senhor, né, me deu, várias sementes, é uma plataforma, exige muita responsabilidade, é uma missão mesmo, né? Hoje eu me sinto missionária, eu não tô no campo missionário, Claro. mas eu Sim, tenho o meu campo missionário na internet, É, então é o que a exige gente muita fala. responsabilidade. Isso é lindo. E quando veio a questão do se enxerga? Porque é muita vida, né? Quando eu decidi mover o Se Enxerga, foi, na verdade, quando eu ouvi a palavra, né, a expressão Se Enxerga, não foi pra mim, foi pra... Eu não sabia pra que era, mas foi um movimento, né? Foi uma palavra que eu escrevi lá. E aí, aos poucos, assim, eu fui numa célula na casa de uma menina, e aí tinha uma outra menina lá que me entregou uma palavra. Eu falou, olha, eu vejo você encontrando mulheres em situação de vulnerabilidade, e eu vejo uma pulseira, e nessa pulseira tem vários diamantes, e cada diamante ela falava da cor, e aí ela falou, eu vejo você entregando essas pulseiras pra mulheres e tal. E assim, foi algo que o Senhor foi me entregando aos poucos, não veio pronto, né? Então ele foi me entregando e aí eu fui desenvolvendo isso. Então, na época, foi em 2019. Eu comecei com um curso, que era um treinamento de moda mesmo. E aí depois a gente foi expandindo, foi virando um treinamento um pouco mais completo. E aí a gente criou um Instagram. Então, assim, hoje, esse movimento, eu tô reformulando ele. Exatamente para ele ter uma roupagem diferente e ser mais presencial. Porque internet eu amo. Meu Deus, como a gente entrega Sim. mensagens através disso. Mas
acho que vocês vão concordar comigo que não existe nada como presencial. Se a gente estivesse gravando isso aqui, você na sua casa, eu na minha, é muito diferente. É muito diferente. De a gente estar aqui, né? Então, eu tenho tido algumas ideias, assim, alguns projetos, além do curso, né? Além do treinamento, que é online, que a gente tem, né, mulheres de todos os continentes fazendo o treinamento, e é um treinamento muito poderoso, porque a gente alia moda e autoestima. Então, é o único treinamento de moda do Brasil que é associado a algo mais almático, né? Eu não sou psicóloga, não pretendo ser, não pretendo ocupar esse lugar, mas a gente entende que existem coisas que a gente pode solucionar e sanar, né? E que tem muitos problemas almáticos mesmo, né? Então, a gente não consegue... Eu tava lendo até um livro muito bom esses dias, se chama Liturgia do Ordinário. Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. Esse eu não li. Caraca, esse livro é muito poderoso, gente. E aí ela fala muito sobre o corpo, sobre como a gente glorifica a Deus escovando os dentes, alma na cama. Então, é como as coisas ordinárias do dia a dia apontam pro Senhor, sabe? E aí, nesse capítulo, Nossa, em si, é o vamos deixar capítulo depois 3. o Gente, livro para o poderoso. pessoal ver. E aí ela fala sobre a gente não consegue separar alma e corpo, né? E o quanto o nosso corpo, ele é sagrado, ele é uma ferramenta sagrada, né? Então, eu mesma tenho aprendido a viver isso na minha vida. Em questões bobas, assim, de autocuidado, mas também de cuidar da minha casa, de saber gerir um lar, a gente que é mulher. Minha mãe sempre foi muito empreendedora, né? Então, ela deixou pra mim muito esse legado de trabalhar. E ela terceirizava as coisas de casa. Então, o que eu absorvi? Eu vou terceirizar também. Mas é muito diferente. Você pode terceirizar, mas você tem que saber gerenciar. Exato. E eu não sabia gerenciar. Eu acho que eu tô aprendendo Delegar isso não esse é ano. delargar, né? Exato. Então, eu tô aprendendo isso esse ano. E o quanto que isso vai ser passado pra minha filha? O quanto que isso pode... quanto que tantas mulheres hoje estão tão focadas na sua carreira que deixam o seu lado de lado, né? E eu tenho uma frase que eu amo, E isso amo. gera frustração, não Total. tem como. Em todos, né? Em todos do lar. Mas o que meus filhos estão absorvendo disso? Me vendo como mãe, sabe? Deixando as coisas jogadas na casa. São aspectos que o Senhor tem trabalhado em mim, eu tenho que melhorar muito. E tem uma frase que eu amo. Eu não vou saber falar ao certo, mas é alguma coisa assim. Meu Deus, sou muito ruim de lembrar a frase. Mas é mais ou menos assim. Se tudo lá fora for um sucesso e dentro de casa for um fracasso, tipo, é tudo encenação, entendeu? É tudo... Se você der o seu melhor lá fora e não der o seu melhor dentro do lar, isso é um fracasso. Não valeu de nada. Então, a frase é muito melhor que isso, tá, gente? Porque eu sou muito ruim de Mas eu transliterar. falo isso na oração. Eu falo, olha, nós temos intercessores, eu ensino meus filhos, né, a buscar por amigos intercessores. Mas a confiança deles tem que estar na minha oração. O filho tem que saber que tem uma mãe que ora. Né? Quando ele passa por um momento de desafio, por uma dificuldade, é a minha oração que eles têm que buscar. Mãe, ore por esse assunto, ore por isso, ore por mim. Né? Você vai pegar vários áudios do meu filho. Mãe, ore por mim. Minha filha, mãe, está acontecendo tal situação. Você pode orar por essa situação? E às vezes eu acho bonitinho que às vezes, né, hoje eles já grandes, crescidos, e mãe, tal situação está acontecendo na casa de uma amiga. Você pode orar por essa família? A Renata fala. O Caio, mãe, ora por essa situação. Então, eu tenho que me colocar em oração. Por quê? Porque eles entendem que dentro de casa tem uma mãe que tem uma vida com Cristo de verdade. É verdade. Porque senão eles vão buscar onde? Na igreja. A igreja é lugar, gente, de adoração. Os pais precisam entender que nós temos que ensinar aos nossos filhos que a igreja é lugar de entrega, é lugar de adoração, é lugar de louvor, é lugar de buscar a presença. E ele, em sua infinita misericórdia, nos concede as coisas. Mas a gente vai lá para entregar. Exato, né? exato. E assim, isso que você está falando é muito poderoso para mim, porque é uma coisa que eu tenho construído hoje, né? Hoje você tem filhos já crescidos, eu tenho 2 de bebês. 24 e uma de 17. Eu tenho 2 bebês, então agora eles estão começando a absorver isso. Meu filho, gente, é muito engraçado. Às vezes tá naquele caos da manhã, caos. Tu sabe, quando você tem bebê, qual a diferença dos teus? Ai, quase 8 anos. Quase 8. O meu são 1 ano e meio. É 2 bebês, você tem 2 bebês. Eu tive 2 bebês antes dos 2 anos. Então, quando o meu filho nasceu, ela tinha 1 ano e 5 meses. Então, pensa. Aí, às vezes, a gente tá lá comendo, já começamos a comer, já tava o calço todinho. Aí o Vicente, mamãe, ele nem fala, ele faz. Ai, que bonitinho. Aí eu, filho, é mesmo, a gente tem que orar. Aí Coisa mais linda. Papai do céu. Então, assim, ele não sabe falar, mas
tem coisas sendo plantadas dentro dele e já ele sabe. Já ele fala. Então já ele vai estar orando junto com a gente. Então, às vezes eu falo assim, quem vai orar? A Helena, que é a que fala, né? Que eu e meu marido, a gente não vai orar. Ora se eles não quiserem. Ela fala, eu. Aí ela já começa, papai do céu, muito obrigada. Coisa gostosa, gente. É bom demais ter filho. É coisa Então, eles gostosa. já são adoradores, eles já estão aprendendo de agora, né, o que é. E eu sinto que não só essas filhas, mas filhos espirituais também, né, que a gente carrega. Então, essas mulheres que o Senhor me concedeu, né, para que eu pudesse, de alguma forma, impactá-las, ou esse movimento impactar, na verdade, ele impactar através da minha vida, né, que eu não impacto ninguém, mas ele causando esse impacto através de nós, tem que ser olhadas como filhas, assim mesmo. E é algo muito, muito forte, muito poderoso, sabe? Então, o movimento Se Enxerga, ele é esse movimento que a gente tem alcançado mulheres que vêm com um argumento de via, eu não sei me vestir, via, eu não sei combinar um sapato, via, eu não sei comprar essa peça de roupa, via, eu tenho 500 peças de roupa, eu não tenho roupa, não sei o que usar. Isso é só um pretexto. Sabe, isso é só um pretexto para o Senhor trazer essas mulheres para perto. A gente fala que o Se Enxerga, ele é realmente uma missão. A gente não fala, vem que a gente vai falar de Jesus para ti, não. Mas lá dentro a gente consegue plantar essas sementes do reino dentro dessas mulheres. Então, acho que isso é muito poderoso porque eu entendo que existe... Hoje eu alcanço mulheres que você não alcança, você alcança mulheres, homens, pessoas que eu não alcanço. Então, acho que essa é a mente do missionário. De tipo, Senhor, eu tô aqui, me dá sementes, eu vou semear e o Senhor que vai fazer... Né, germinar. É o Senhor quem dá o crescimento. Eu tô só cada aqui um pra... do seu jeito. E você encara o mundo da moda, né? Porque a gente está falando de um movimento onde ele é estratégico. Mas quando a gente fala de trabalho, né? Você faz parte de um mundo que é onde é a moda, a fama. É algo ali que acontece todo o tempo. Então, o tempo todo as pessoas buscando, né, por luxo, é algo muito grande. E muitos desses lugares, posso dizer, não generalizando, a maioria é muito vazio, né? Muito vazio de Jesus, porque a fama e a moda e o sucesso, ele toma conta do coração das pessoas, né? Satanás, ele tentou seduzir Jesus com isso, né? No tempo dele do deserto, ele tenta Jesus contra a carne, ele tenta Jesus contra a vida, ele tenta Jesus tentando comprar com os prazeres. E hoje a gente vê, e você está inserida nesses lugares. Então a gente vê que é um campo missionário desafiador, né? Como que você tem feito para se posicionar nesses lugares e para deixar com que a presença de Deus exale ali? Então, é um mundo tentador, mas assim, hoje essas coisas não me preenchem mais. Por isso que eu falo que às vezes eu preciso, as meninas falando, eu sentado na mesa com duas meninas, né, uma era cristã, outra não era, agora no almoço, e aí elas estavam falando sobre as performances das plataformas, tal, e aí, é porque é melhor isso, meu Deus, eu preciso voltar a ser blogueira, Jesus. Porque eu tenho vivido muito uma mensagem que tá, se eu não me engano, em Mateus 6, que fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu por muitos anos ouvi essa passagem, mas eu não vivi essa passagem. Então, é muito diferente a gente ouvir, eu acho que a gente tem a revelação. Claro. E esse ano passado, eu tive a revelação do que é isso mesmo. Então, hoje eu tenho vivido mesmo para buscar o reino dos céus, mesmo para buscar o reino de Deus. E isso não significa, óbvio, a minha tendência é largar tudo e viver só para isso. Mas não é para mim viver dessa forma. O Senhor quer me manter ainda nesse meio da influência. E eu sinto, olha que louco, eu tenho dedicado muito mais o meu tempo para a igreja local mesmo. Eu e minha família como um todo, né, meu marido principalmente. E eu sinto que a gente trabalha menos e ganha mais. Sabe, é uma provisão mesmo divina. Esses dias veio um trabalho que eu falei assim, isso aqui tá muito surreal. Tipo, uma parceria a longo prazo. Três parcerias a longo prazo, que eu falei, sim, o senhor tá me dando tempo, né? O senhor tá, tipo, praticamente comprando, pagando o meu tempo para eu poder dedicar esse tempo pro reino de Deus. E você sabe o que é lindo? Só para eu não esquecer, mesmo sabendo que eu tô te cortando, quando você fala do tempo. Que é uma coisa que eu comentei ontem também numa ministração que eu fui ministrar. Antes, porque Satanás ele é extremamente estratégico. Antes você ouvia muito falar em vender a alma pro diabo.
né? Era uma frase, né? Muito cotidiana. Porque fulano vendeu a alma pro diabo, fulano vendeu a alma pro diabo. E hoje o diabo ele não faz mais uma proposta de compra da sua alma. Ele compra seu tempo. Principalmente lá fora, eu vejo muito isso. A América acontece muito. Nos Estados Unidos as pessoas chegam, elas ficam enlouquecidas pelo trabalho, né? Por trabalharem muito, por ganharem mais, em recuperar o tempo financeiro perdido ali, muitas vezes ali buscando para ter que pagar um documento para se legalizar no país. E aí eu falo que Satanás, ele está só ali. Me vende mais uma hora, trabalha uma horinha a mais, só uma hora extra, sai um pouco mais cedo. E agora, só mais hoje, de repente você vê, seu tempo está todo completo. A hora que você vê se você está trabalhando o tempo todo e a hora que, de repente, você se depara, você não tem mais tempo para os filhos, para o marido, para sua casa, né, para sua família, para sua igreja, você não tem mais tempo para Deus. E aí ele olha e fala, pronto, o trabalho está completo. É só eu aguardar. Como ela não tem mais tempo para Deus, daqui a pouco toda a desordem vai começar a acontecer. E aí ele consegue o que ele quer. E eu, assim, eu nunca fui a pessoa de servir na igreja. Nunca. Sempre falava assim, eu fui chamada pra fora, entendeu? E tempos atrás eu vi um meu pastor falando, né, que você precisa estar lá fora com o pé aqui dentro. Tipo assim, fincado aqui, dentro da igreja local. E realmente a gente se torna presa muito fácil se a gente não tá enraizado, assim, em Cristo, óbvio, mas quão importante é a comunidade, né, a igreja local. Então hoje a gente tem vivido muito mais pra isso. E respondendo a sua pergunta, é algo que eu tenho que me policiar mais. Porque eu tendo a não querer nada mais disso, entende? Eu tendo a, tipo, não, Deus, vamos viver mais pra isso. Não, eu gosto desse meio, eu gosto da influência. Mas eu sinto o Senhor realmente fazendo essa transição na nossa vida para algo ministerial mesmo, sabe? E sendo fiel ainda nisso que a gente tem feito. A internet é essa coisa volátil, a gente não sabe, né? Quanto tempo vai durar. Eu acho que muitos e muitos anos, eu não vejo fim pra isso. Mas eu vejo muito mais, assim, hoje eu colhendo coisas que eu plantei lá atrás, né, que o Senhor me deu essas sementes e minha família usufruindo disso. Então, eu tenho visto, assim, o nosso tempo sendo muito mais voltado para a igreja local e, consequentemente, assim, o nosso coração tá blindado dessas coisas, porque eu sei o que realmente importa. Tipo, eu sei que meu valor não tá no bolso, como muitas mulheres pensam. Eu sei que não é a marca que dita quem eu sou, entendeu? Então, hoje eu fui pra lá sem nenhuma bolsa em evidência, entendeu? Sem nenhum cinto caro, nenhuma blusa cara. Eu tenho, mas não é isso que me define, entende? Então, assim, se eu quiser hoje para glorificar o nome de Deus, saindo de onde eu saí, eu já posso comprar uma bolsa mais cara. Mas não é uma coisa que me preenche, nada disso me sacia ainda. Eu sei o que me sacia. Eu sei que é só Cristo que me sacia. Eu já estive nesse lugar vazio. Eu não quero voltar pra lá. Então, todas essas coisas pra mim são vãs, assim, não me preenchem de forma alguma, meu olho não brilha. Às vezes eu ainda tento me sabotar, tipo, Deus, esses dias eu até fiz assim, Senhor, eu quero ter mais vontade de ganhar dinheiro, entendeu? Não é problema, o problema é o amor ao dinheiro. Você ganhar dinheiro não é problema. Exato. Então eu quero querer ganhar mais, assim, né, trabalhar mais e tal. E daí eu pensei, cara, eu vou fazer uma wishlist. Vou colocar ali minha lista de desejos de todos os itens caros que eu quero comprar. Aí coloquei uma bolsa cara da Rimowa, coloquei um sapato da Yves Saint Laurent, coloquei isso. Fiz a lista. E aí depois o senhor me mostrou imagens do que realmente deveria mover meu coração. O órfão, a viúva, essa é a verdadeira religião que agrada o coração de Deus. Essa é a verdadeira religião. É eu ver um necessitado, é eu saber que eu posso usar meu dinheiro para impulsionar alguém para as missões, para o campo missionário, é eu poder construir uma escola, sabe? O nosso dinheiro tem que ser para essas coisas. Então eu lembrei, eu não sei se está em Tiago, não sei onde está, que fala que vocês não recebem porque vocês não sabem pedir, vocês estão pedindo para vocês mesmos, para o benefício próprio, entendeu? Então, não são essas coisas que tem que mover meu coração para eu ganhar mais dinheiro. Eu tenho que querer ganhar mais dinheiro para eu financiar o reino de Deus aqui na terra. Como a palavra fala, né? Não ajuntem tesouros em que a traça corrói. Mas você tem que usar seu dinheiro para fazer o quê? Amigos no céu, né? Para você conquistar amigos para o Senhor.
porque lá no céu eu tenho certeza. É o que eu espero, encontrando o pessoal que eu falei, galera, foi através disso que vocês vieram pra cá, que vocês aceitaram Jesus, glória a Deus. Então, assim, que a gente possa saber usar o nosso dinheiro com sabedoria e amar as coisas certas, né? Sim. Então, assim, eu quero amar poder pagar um curso para um amigo, quero amar poder, sei lá, uma família que eu vejo que está necessitada na minha igreja, e a gente poder, o ingresso de uma conferência, um jovem indo para um acampamento, sabe? Tem isso na nossa bolha gospel, né? Não, e tudo Mas muito mais lá pra fora. de se presentear e de ter uma bolsa, mas que isso seja um presente para você e de fato que você vai usar, mas não que isso seja algo para ostentar ou para mostrar ou Exato. para fazer com que as Ou pessoas pra acreditem se que elas têm que validar. trabalhar para aquilo, É. né? Porque hoje a gente vê, a internet, ela mostra isso. Então, ela mostra pessoas que cresceram muito, que vendendo coisas e atrás elas começam a se validar com carro caro, com uma bolsa cara, com uma roupa cara. E aí o outro que está trabalhando tanto, de repente ele olha e fala assim, nossa, mas eu ainda não tenho esse carro, ainda não tenho essa bolsa. Então, eu preciso trabalhar para comprar isso, eu preciso trabalhar para comprar aquilo. E cada vez mais distante de Deus, o coração cada vez mais nas coisas. Eu lembro quando eu mudei para Alphaville, a gente tá gravando aqui em Alphaville, São Paulo, né? Eu morei 3 anos aqui. Eu entrei no dia 1º de junho de 2020. Eu saí no dia 1º de junho de 2023. Foi assim um ciclo perfeito do Senhor. Eu morei muitos anos aqui. E eu lembro quando a gente mudou pra essa casa, era uma casa linda, maravilhosa, com um negócio de vidro. Assim, ó, teto a teto, parede de vidro a casa. Linda. E aí caraca, Vita, a gente vai, eu não tinha filho na época, a gente vai gravar pro YouTube, vamos fazer tudo pela casa, a gente vai, sabe, mostrar a nossa casa, dizer, olha onde a gente chegou, olha o que a gente conquistou. Aí a gente chegou na casa, o Senhor falou, você não vai mostrar também não nada, consigo. você vai guardar para vocês, isso aqui é algo da família de vocês, você não vai mostrar nada na internet. Aí os seguidores, faz tudo pela casa, faz isso aqui, e aí a gente preservou. Assim, a gente guardou isso. Então, eu acho muito perigoso. Eu morei muitos anos aqui e eu conheço a cultura da ostentação, né? Do que é você se validar pelo que você tem. E assim, eu acho que a gente tem que ser sábio em relação a isso. Eu não tô demonizando isso de forma alguma. Mas, eu não sou isso, entendeu? Eu não sou essa bolsa, eu não sou essa roupa. Eu sou a mesma pessoa usando Renner, usando Braz e usando Chanel. E veio nu e vai nu, né? Exatamente. Então, não são essas coisas que me definem, não são essas coisas que me colocam na mesa, né? Eu uso com muita sabedoria, assim, mas essa vaidade corrói a gente, sabe? Corrompe a gente. E eu quero ficar bem longe disso, porque a Bíblia fala pra você se afastar de toda a aparência do mal. Então, tem muita coisa linda, disfarçada, sabe, de maldade mesmo. Então, eu quero a distância dessas coisas. Mas com sabedoria, como eu tô te falando. Não tô de forma alguma demonizando. Ah, meu Deus, quem usa? Não sei o quê. Não, tô te falando. Eu tenho ali uma Chanel, eu tenho uma bolsa legal, eu gosto disso. E tá tudo bem. Mas é a mesma coisa. Eu sou a mesminha, você é a mesma pessoa. E eu acho que é aí onde o nosso coração tá. Então, por exemplo, se o Senhor me pedir hoje pra renunciar a tal coisa, qual é o meu apego nisso? Se o Senhor te pedir pra renunciar. Então, essas coisas não podem ter a gente. A gente tem que ter essas coisas, mas essas coisas não podem nos ter, né? E você sabe que outro dia eu conversando com uma pessoa muito querida, lá no começo, quando eu comecei no franchise, a gente fez uma live e tal. E aí outro dia a gente se encontrou e ele falou assim, nossa, Luzia, que incrível ver o que Deus fez, né? Onde você chegou? E eu falei, não. Onde a sobrancelha chegou. Para a sobrancelha chegar, onde ela chega, onde ela está, a única forma foi a Luzia se manter no mesmo lugar, que é o centro da vontade de Deus. Porque o dia que eu saí desse centro, que é a vontade de Deus, Deus lembra no meu coração, assim, ó, na hora ele traz na minha mente, Luzia, sabe aquela casinha que você morou na beira do rio, de pau a pique, quando você quebrou? Tem um quartinho separado para você lá. Continua lá. Então, o centro da vontade de Deus nos leva a lugares, a patamares que a gente nunca sonhou e nunca imaginou. E eu tenho certeza que é por isso que o Senhor te mantém, te coloca ali no mundo da moda, que é o campo missionário. Porque hoje, quando a gente fala em missões, a gente visa muito África, tribos indígenas, fome. Mas a palavra de Deus vai dizer que não só de pão viverá o homem. E eu tenho certeza que quando você visita, e eu falo assim porque eu tenho primo que mora há 30 anos na África, que faz um trabalho lá do evangelho lá como padre. Eu conheço pastores que moram há mais de 30 anos em lugares difíceis.
E uma vez eu conversando com meu primo, ele falou assim, tem uma coisa que eu não volto embora, que é algo que me alegra. As pessoas lá são felizes de verdade. Eles acessam coisas que os jovens daqui não acessam. Lá não tem internet, lá não tem isso não tem aquilo. Mas é uma alegria de viver. É algo que Jesus mora naquele lugar. E você vai ver palácios, você vai ver dentro do mundo da moda, você vai ver lugares e eventos, e é onde as pessoas estão ali vazias de Jesus, onde a fome ataca de uma forma, a fome espiritual é tanta, que o Senhor não colocar alguém ali para levar esse alimento espiritual, como ouvirão se não houver quem pregue? Então o ID, ele não tem a ver só com os lugares, aparentemente aos olhos das pessoas, da fome. Não, o ID, o Senhor vai usar cada um para ir levar o evangelho dentro da necessidade e da fome de cada um. Sim. Você vai ver pessoas comendo bolachas de terra mais felizes do que pessoas que estão comendo caviar hoje. Não é verdade? Porque a abundância de Cristo, a presença de Cristo, ela exala ali. E é isso que tem que a gente entender e ter a sabedoria e o ouvido atento ao Espírito Santo, de ouvir, porque os nossos ouvidos, eles não são atentos a ouvir a voz do Espírito Santo. Eles são treinados para ouvir a voz do mundo, de ataque, as vozes de Satanás, você não consegue, você não pode, você é feio. Olha, você vai num lugar, olha lá quantas atrizes, olha a roupa que ela está usando, você vai com uma blusa da Reine, de trazer um espírito de inferioridade. É isso que os nossos ouvidos são treinados para ouvir. Mas o Espírito Santo, ele diz, eis que estás formado no ventre desse homem, eu te fiz para um propósito, para o meu propósito. Você é amado, filho amado do Senhor, você é separado. São mais de 8.000 promessas do Senhor a nosso respeito, que a gente não para ouvir. Então, o ouvido sensível ao ID do Senhor e entender que alguns vão ser enviados para a África para sanar a fome do pão, outros vão ser enviados para o mundo do luxo para sanar a fome espiritual. Verdade. Outros para dobrar o joelho em oração, outros para usar de recursos para sustentar, para enviar. E quando nossos ouvidos estão sensíveis, estamos no centro da vontade de Deus, Ele vai fazer conforme o que cada um tem buscado, as recompensas. Os frutos de cada um é colhido conforme o plantio. Ele dá a receita, Ele dá a terra, como cada um prepara, quando cada um vai colher. É verdade. Porque não é sobre nós. Né? Não é sobre nós. E é isso que você tem feito. E é essa sua verdade que tem mantido, que tem acessado pessoas que muitas pessoas não vão entender. Que muitos vão trabalhar mais que você e não vai conseguir. Porque você entendeu qual é a sua prioridade. Né? Você entendeu qual é a sua verdade. E não adianta, o Senhor, Ele faz do jeito dele. Ele faz do jeito dele. Ele nos tira de uma zona de conforto. Eu peguei as primeiras semanas minhas lá em Holanda, eu chorava, falava, meu Deus, eu não quero ficar aqui, eu tenho minha vida lá, tá toda feita. Né? Meu marido falava, vou mandar você para o Brasil, você tá triste aqui, eu tenho que orar. E o Senhor fala, calma, eu te coloquei aqui para cuidar dos seus filhos, para cuidar do seu marido, aqueles dias de loucura, com roupa para lavar, casa para limpar, levando o filho para a escola, aquela loucura, escritório aqui é todo vapor, as coisas acontecendo, eu lá, unha por fazer, cabelo por fazer, eu falava, meu Deus, mexia tudo lá, Senhor, calma. Vai começar uma empresa que está tudo do zero, então você tem que começar tudo de novo e olhar, e eu lembro que o Senhor falou no meu coração. Essa casa que a gente mora era a casa do nosso sonho, nós construímos, a gente buscou, nós moramos a vida inteira de aluguel para lá para cá, de repente Deus nos deu uma casa. Aí nós conseguimos vender essa casa e construir a casa que a gente queria, e a gente fez aquele jardim, meu jardim tá a coisa mais linda. Eu lembro que eu olhei para o jardim e falei, nossa, porque demora um jardim, né, para construir. Eu falei, nossa, esse jardim tá tão lindo, tá linda essa flor, eu tirei uma foto. No que eu tirei a foto, o Senhor falou, pois é, minha filha, mas agora você vai florescer em outro lugar. E na hora eu chorei, porque eu sabia que o Senhor ia me levar para um lugar que eu não queria. Mas eu dobrei meu joelho, eu orei, eu falei, Deus, eu não quero. Mas eu não quero viver a minha vontade também. Sim. Eu estou aqui para viver a sua vontade. Eu estou aqui para obedecer, eu não quero desobedecer nunca mais. Porque todas as vezes que eu tentei fazer do meu jeito, deu muito ruim. E no final é tipo Jonas na barriga da baleia. Você vai pra barriga da baleia para no final parar em Nínive, do mesmo jeito. Então, é só desobediência, é só atraso no nosso processo, né? Amar aquele povo de Nínive, você já pensou? Porque quando as pessoas falam, né, olha, porque é difícil, você já imaginou? Você olhar com o coração ali, é de entender, né? Era um povo ali, um povo extremamente rebelde. Eu faria talvez a mesma coisa, se não pior. Acho que eu ia passar mais tempo na barriga da baleia. Eu ia preferir ficar na barriga da baleia. É um desafio. A gente acha que faria tudo diferente, né?
Pô, Pedro, como que tu nega Jesus, cara? Aí É, você falou, meu Deus, eu nego Jesus quase todo dia. não é? Quantas vezes, né? Quantas vezes? Quantas vezes. E como que você olha essa questão ministerial hoje? Ah, o nosso coração tem queimado muito mais por isso. Também não é uma coisa que a gente quer. Assim, eu sempre falo, quando a gente fala que não quer, a gente tem que ter muito cuidado. É, Entendeu? Porque é alguma coisa que o Senhor quer tratar no nosso coração, assim. Então, exato. eu quero querer a vontade de Deus, né, pra minha vida. Parece óbvio isso, mas a gente luta contra isso muitas vezes, né? Eu acho Então que a o gente tempo todo quase. então eu acho que a gente sente a nossa vida se encaminhando mais pra isso. A gente tem palavras sobre isso. A gente tem palavras sobre nações também, mas é o tempo de todas as coisas. Então eu acho que o Senhor tem trabalhado muito isso no nosso coração, construído assim nos bastidores, sabe? Por muito tempo, eu tô há muitos anos à frente da influência e tal. E hoje a gente serve em pequenas coisas na nossa igreja, então a gente está sendo muito esticado nessa área. E a gente sabe que isso que está sendo plantado hoje vai florescer no futuro. O que vai ser? Eu não faço ideia. Como vai ser? Onde vai ser? Não faço a mínima ideia. Mas a gente está sendo obediente e entender que essa é uma estação que a gente tem que entregar muito mais dentro da nossa igreja local. E engraçado que eu vi amigas fazendo isso alguns anos atrás, e eu falava, tu é louco? Tá abrindo mão de trabalho pra trabalhar para a igreja? Tu Como é assim? louco? Tipo, não fazia o mínimo sentido na minha cabeça, porque meus olhos estavam nas coisas terrenas, entendeu? E hoje, entendendo o valor de uma alma, o valor do nosso serviço fazendo uma coisa pequena. Vou te dar um exemplo do que eu faço. Eu lidero a área de redação da minha igreja. Então, da minha igreja não, desculpa, de um ministério de jovens de 30 a mais, né? Nós, jovens adultos, que já temos dores nas costas. Então, eu lidero a área de redação. O que é a área de redação? A gente fica no culto, a gente assiste, transcreve toda a pregação, o time de design pega e a gente eles fazem o design, a arte, transforma em post, o que impacta muitas vidas, né? Porque imagina, Demais. o que são as redes sociais hoje, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa nas mãos do Senhor e a gente faz a legenda. Se eu for parar pra pensar, é só a legenda. Só a legenda do post. Vitória, faço isso no meu Instagram, assim, ó, brrr, brrr. Só que tudo que a gente faz pro Senhor, ele acontece de uma outra forma. É tudo espiritual. Então, não é só uma legenda. Eu não tô fazendo só um post pro Não Instagram. A tem gente não nada a tá ver com só uma fazendo legenda. post no Instagram. Então, é algo que, assim, a gente faz e vem do Espírito Santo de Deus mesmo, sabe? Então, não é uma coisa que a gente pode... hoje eu tendo a não diminuir mais nada, não menosprezar mais nada, porque o Senhor pode usar todas as coisas. Então, hoje eu tenho atuado nessa área, servindo nessa área, que para a gente é muito, para muitas pessoas é muito pouco, mas para mim é um desafio muito grande conciliar isso, a minha carreira, os meus filhos, a minha casa, meu casamento, ser É. amiga, ser mulher, ser filha. Ah, meu Deus do céu, Deus, eu Porque vou o ficar tempo é muito. louca. Eu quase fico louca. E aí vem os desafios, enfim. Então, é ser liderado, é liderar. É tudo muito desafiador. Por quê? Porque é muito espiritual, entendeu? É A gente muito. foi agora para um retiro da igreja. Primeiro dia eu falei, vou embora. Pensando, né? Não falei. Era uma batalha espiritual tão grande na minha cabeça, uma guerra, eu dando conta das duas crianças, meu marido servindo lá, e eu, meu Deus, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não tô dando conta, eu não consigo, impaciente com as crianças, liderando o time, eu não conseguia fazer nada direito. Eu falei, oh Deus, foi um fracasso. Isso. Falei, vou embora. Aí falei com minha líder, ela falou, você não vai embora não, você vai aprender a liderar. Agora você vai aprender a liderar. E quando a gente permanece nesse lugar que é um desafio pra gente, porque eu assumo, eu não sou uma boa líder. Eu tenho que aprender muito a ser uma boa líder. E, e Deus tem me colocado exatamente nesse lugar. E as palavras que eu tenho recebido são exatamente sobre isso. Parece óbvio, talvez, por eu, sei lá, ter um Instagram, ter uma equipe. Mas, cara, eu mandei todo mundo aí, minha equipe. Galera, vão trabalhar com outras coisas, mas eu vou trabalhar sozinha agora, porque eu não me considero uma boa líder. Eu preciso aprender a fazer, né, tudo isso, assim, melhor. E parece óbvio. Ah, ela é influenciadora, talvez ela saiba ser uma boa líder. Não sou. Eu tô aprendendo a ser. E onde que eu tô aprendendo isso? Na igreja. O que é ser uma boa líder para você? Quais são as Cara, referências de um olha, bom eu líder acho. que você acha que Primeiro você não ponto, é? eu acho que uma autoliderança é muito importante. Eu não me autolidero ainda. Então, eu preciso muito saber me governar minha casa, o meu tempo. Então, acho que a autoliderança é uma das coisas que eu mais estou trabalhando. E foi exatamente por isso que eu dei um tempo na minha equipe. E também
gestão de tempo. Eu acho que são coisas muito básicas, mas eu não sou boa nisso. Eu atropelava uma coisa com a outra, enfim. Então, eu meio que voltei, dei uns 5 passos para Tá. trás para recomeçar, sabe? Então, acho que esses são os 2 principais pontos que eu falho, assim. Mas comunicação, eu sou uma boa comunicadora com o público de fora. Dentro, eu tinha ainda umas... Sabe quando você acha que tá na sua cabeça, mas você não Sei. fala porque você acha que tá todo mundo adivinhando? Não, não tá. Ninguém tem que adivinhar o que você tá pensando, você tem que dizer. Principalmente o marido. Principalmente o marido, Então é muito diferente. Talvez você tenha uma equipe. Talvez não, você tem uma equipe gigante, né? Requer muito disso. Mas a minha Sim. equipe era muito pequena, eu não conseguia liderar. Eu falei, gente, vamos voltar pro começo. Peraí, Senhor, me ajuda. Então eu tô atualmente nessa estação de me autoliderar, de governar minha casa, né? Enfim, de trazer realmente governo sobre as coisas que são minha responsabilidade, meus filhos, meu casamento. E aí a empresa, cara, é como eu falo, senão o resto tudo é mentira, entende? Então, eu tenho que primeiro ser uma boa líder nisso, me liderar. Eu, por exemplo, sou horrível em atividade física, preciso fazer. Então, como que eu não governo o meu corpo, vou governar uma equipe inteira, entendeu? Entendi. Digo, de governo mesmo, de autogoverno, como Sim. fala na Bíblia, né? Então, é nisso, assim, que eu tenho tentado melhorar. E, de fato, a nossa empresa é a extensão da nossa casa. Eu falo que quando você entende a regra, a regra é simples, mas a palavra simples, ela é só simples de se escrever. É muito difícil viver as coisas simples, né? Falo que é de Deus para minha vida, da minha vida para minha casa, da minha casa para minha empresa, da minha empresa para o mundo. Essa é uma ordem que eu aprendi a respeitar depois de muito bater a cabeça e de muito sofrer com muitas coisas. Sim. Mas quando a gente fala, por exemplo, fazer atividade física, é simples. Mas criar uma rotina, levantar e fazer parte do seu dia a dia é muito difícil. Então, eu acho que por serem coisas que aparentemente é muito simples, o diabo ele nos pega exatamente ali. Que também são coisas muito fáceis de serem deixadas de lado. Porque se você for pegar a maioria das empresas, que eu falo que a empresa ela é feita de detalhes, né? A maioria das coisas que acontece, você vai ver grandes líderes, grandes profissionais, grandes homens de Deus mesmo dentro de igreja, se preocupando muito mais com coisas urgentes do que com coisa importante. A gente vive para apagar incêndio, para resolver um problema urgente. E deixa de entender o que de fato é importante na minha vida. É importante, é tempo para Deus, é tempo de qualidade com meus filhos, é tempo com meu esposo, é tempo de qualidade com meus colaboradores, é entender a necessidade de cada um, não é perder tempo com reuniões desnecessárias, não é fazer o que o outro pode fazer. Não é querer estar em todo lugar ao mesmo tempo. É verdade. Isso vai dificultando a nossa vida. Isso vai sobrecarregando. Aí chega naquele momento que é aquela vontade de jogar tudo para cima, chutar o balde. Por isso que a gente vê essa quantidade de pessoas boas, pessoas de Deus sofrendo e vivendo crises absurdas de burnout. Nunca se ouviu tanto pessoas com problemas, com psicológico abalado igual nos tempos de hoje. Porque acha que tem que dar conta e fazer tudo. Eu tava na mesa agora, a menina acabou de perguntar, você já teve burnout ou não? Antes de chegar lá, opa, tá dando ruim aqui, deixa eu voltar. Então, eu até esses dias fiz um post no meu Instagram, você não vai dar conta de tudo. Cara, eu não quero dar conta de tudo. Você não precisa. Exato. E quando a gente bota, pra engravidar, eu botei muito na força do meu braço. Muito, tipo, meu Deus. Aí fiz exame, eu fiz tudo que eu podia, tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a achar que dependia de mim. E não dependia. Quantas coisas a gente não faz dessa forma também, né? Acha que depende da gente. Então, o nosso próprio trabalho. Eu gravei um podcast dias atrás, pro Dunamis, inclusive. E aí, a entrevistadora me perguntou, né? Falando sobre o trabalho e tal, eu falei, gente, meu trabalho não é sustentado por hype. Sabe? A trend que eu faço, tô em alta. Isso é exaustivo. Eu tô há 13 anos na internet, eu já não caio mais nesse jogo, entendeu? Isso cansa. E quando a gente tá no auge, a gente fala, eu sou isso. Uau, palmas pra mim. Quando a gente tá lá embaixo, Frustrante. quem eu sou? Eu não era aquilo? Então meu valor não tá naquilo, porque agora que eu não faço mais isso, quem sou eu, então? Então, eu falo que a minha influência, ela é sustentada pela voz do Senhor. É Ele quem diz o que eu vou fazer, Ele quem me dá as ideias. Eu falo que eu sou filha de um Deus criador. Então, quem tem que criar as coisas sou eu, não é o mundo. O mundo não tem que editar o que eu faço. Eu já sou uma das maiores inconformidades, assim, no meu coração, de, não, Deus, eu não aceito. Eu não aceito só ficar replicando.
as Tá coisas. certo. Eu quero criar junto com o Senhor. Me ajuda a criar uma coisa nova, diferente, um formato diferente no Instagram. Me ajuda a criar. A gente precisa criar. Entendeu? Nós temos livre acesso ao Pai. A gente pode, sei lá, me dar as ideias. Dá. Herdamos, né, Pra a quê? Para criação. meu benefício próprio, pra eu ganhar mais dinheiro? Não, Senhor, pra manifestar a tua glória. Entendeu? Amém. É isso. Amém. É isso, meu Deus, que benção, que benção. Obrigada pelo seu sim. Glória a Obrigada pelo Deus. seu coração plantado no reino. Amém. Por decidir fazer diferente do que o mundo tem colocado, tem imposto, por fugir das regras, por Amém. quebrar padrões e viver os padrões de Cristo. É tão lindo, né? Porque Deus, ele não cumpre padrão. É. Ele faz do jeito dele, da forma dele. Então, às vezes, a gente está vindo de uma forma, ele manda por outro caminho. A gente está indo ministrar uma palavra, você ficou lá a semana inteira colocando, eu não quero que você fale disso, eu quero que você fale daquilo. Mas, meu Deus, eu não preparei. Mas não é sobre você. Eu que te Sou encho. eu que te encho, Apenas sou eu abre que tua vou boca. falar, eu já sei para que eu vou É. te usar. E é tão lindo quando a gente está ali com o coração obediente e você é essa referência. Então, Amém. obrigado por esse tempo. Deixa um recado para quem está te ouvindo. Já foi uma Ah. aula, já foi uma mensagem abençoada, mas eu tenho certeza Amém. que o senhor ainda pode acrescentar um pouco Amém. mais. Amém. Queria deixar um recado pra você que tá se sentindo aí meio perdido, quem eu sou, o que que eu faço, pra onde eu vou. Silencia todas as vozes e escuta a voz do Senhor. Vi como eu escuto a voz do Senhor. Você só vai reconhecer, por exemplo, se eu fechar o olho e ela falar, eu reconheço a voz dela. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com ela. Então, pede pro Senhor se apresentar a você. Deus, quem é tu? Ah, posso chamar você? Não posso. Pode chamar você. Né? Você ainda não tem intimidade com o Senhor, então quem é? Se você existe, fala comigo, me dá um sinal. Mas fecha a porta do seu quarto e fala assim: eu só saio daqui, Deus, só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Quero saber quem o Senhor é, quem você é, que tanto elas falam. Eu quero te conhecer e muito mais interessado é Ele, que você o conheça. Então, se você tá perdido, só existe um norte, só existe uma bússola, só existe um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, só corre para os braços dele e busca entender que ele é. Todas as coisas da sua vida vão ser satisfeitas. Você pode estar procurando em todo lugar, você não vai encontrar. Já tô te adiantando, tô dando um spoiler. A gente tá dando um spoiler aqui da sua vida. Não vai adiantar, entendeu? Não adianta buscar em outro lugar, você não vai ser saciado. Busca em Cristo, ele é a única fonte, ele é o pão da vida, ele é o único que vai saciar essa fome que você tem aí. E tem um espacinho desse tamanho aqui, ou desse tamanho, não sei, só Cristo que pode preencher. Então só corre para os braços dele, que você vai ser plenamente satisfeita nele. Lute isso. com o anjo, mas não sai do quarto aí sua bênção, né? É isso aí. Seja um Boa. Jacó. Deus abençoe, minha querida. Amém. Que Deus continue te usando poderosamente, Amém. viu? Deus Amém. abençoe muito. Muito obrigada. E você que está aí, não deixe de seguir o nosso canal, compartilhar essa mensagem. Eu tenho certeza que você foi impactado, que você lembrou de alguém. Então, Jesus fez na vida da Bia, ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua aí em casa. E na vida de quem você compartilhar essa mensagem. Então, siga o nosso canal e compartilhe, porque Deus vai usar poderosamente você. Deus abençoe. Até o próximo episódio.